Sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós temos a presença ilustre do líder da Ajubrac, aqui da sede, o Ministério de Jovens, a Ajubrac, pastor Josué. Josué, vou chamar de Josué. Claro. Seja muito bem-vindo, Josué. Vou pegar na sua mão, Roger. Ô, glória. Roger, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sempre costumo falar que o Roger, presbítero Rogério, a nossa amizade, Roger, ele é o meu líder. Tudo deu início ali em 2011, né? Quando nós estávamos naquele carrinho de lanche, toda vez eu comento disso. Só comendo. Comendo, porque crente come muito. E ali o Roger, junto com a Fer, sentou ali comigo, com a Bruna e falou assim, ó, nós queremos que vocês sejam ali vice-líder da Ajubrac. Ali meu coração disparou. E foi lá que começou todo o ministério e eu sou muito grato à sua vida. Estou muito feliz, me sentindo muito honrado de estar aqui com você e toda a galera que vai estar nos assistindo aí. Ô Josué, que bênção. Meu coração está muito feliz em ver você também no seu ministério, que tem crescido, um excelente trabalho você tem feito, mesmo antes e agora durante a pandemia. E nós estamos aqui, né, Josué, para trazer primeiro uma palavra de esperança, que nós vamos passar por essa crise e vamos conseguir alcançar todos os nossos objetivos, porque Deus está conosco, né, Josué? Glória a Deus. Cremos muito em algo grande chegando da parte de Deus. E também, em todo esse processo, eu creio que muitos jovens, muitas pessoas têm buscado, têm aproveitado esse momento, né, de pandemia, de ficar ali em casa, tendo mais tempo em poder buscar mais a palavra de Deus, da família. Uma nova realidade, uma né? Nova realidade, mesmo com online. certeza. No começo todo mundo achou que vai acabar tudo, mas está todo mundo aí se adaptando e mesmo online nós estamos em comunhão e aqui na presença de Deus. Amém? Amém. Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Bora lá. Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje estaremos iniciando uma nova revista com o tema Respostas Bíblicas para Perguntas Intrigantes. Serão 4 perguntas por lição, com os temas mais variados. Cada lição com um tema diferente. Então, vamos conferir o tema da revista? Bora. Então, o primeiro tema é Deus e a criação. Show de bola. Bíblia. Precisamos, né? Cristo. Meu Deus. Pecado. Ai, ai, ai. Sabedoria. Precisamos. Salvação. Já temos. Vida eterna. Meu Deus. Nova vida. Aleluia. Glória a Deus. Igreja. Nossa, podíamos estar todos reunidos na igreja, né? Saudade, né, José? Mas vai acabar. Mística. Mundo espiritual. Existe. Momentos difíceis. Como temos. Fraquezas. Também. Sexualidade. Meu Deus. Questões difíceis. Ai, passamos todos os dias. E a última, finanças e textos especiais. Amém? Grana. É o que nos espera. Show de bola. Então, vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. O mundo sempre existiu ou foi criado por Deus? Então, Roger, o que nós precisamos entender nessa pergunta muito boa em que a lição passa para nós é que nós não podemos confundir a criação com o Criador. Claro que nós hoje visualizamos a natureza, a perfeição da natureza. A gente vê, eu costumo passar ali perto do Shopping Guatemi, eu vejo aqueles ipês, sabe? Aquelas flores lindas. Mas nós não podemos confundir a criação com o Criador. Nós devemos entender que só Deus possui a autoexistência. E aqui no texto de Isaías, capítulo 45, do verso 8 até o verso 12, eu vou ler aqui apenas o verso 12, mas você que está aí na sua casa, depois você pode estar lendo, meditando mais. Aqui ele fala assim, ó, eu fiz a terra e criei nele o homem, as minhas mãos estenderam os céus. Então aqui o texto ele deixa bem claro que tudo foi criado por Deus. Então o mundo e o universo não são eternos, mas Deus sim, Ele é eterno. O universo dá uma sensação de que sempre existiu, né? Sim. E imaginar que Deus é antes do universo e do mundo, eu acho que por isso que surge uma pergunta dessa, né? Com certeza. E Deus, Ele é muito maior do que isso. Deus é muito maior que o universo. Então, o universo foi criado, Deus não. E até é engraçado, a gente estava conversando aqui antes de começar essa lição da IBD, essa aula, e uma vez um jovem me perguntou, até anotei aqui, quem criou Deus? Porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida, quem criou Deus? Como que ele existiu? Primeiro, ninguém criou Deus.
Deus, ele sempre existiu. Então, é isso que nós chamamos de o eterno. O pastor Roberto sempre fala o eterno. Então, ele sempre existiu, ele não precisou de um criador. Ele foi o criador das coisas, mas ninguém o criou. É incrível quando a gente fala de Deus, até arrepia, porque Deus é incrível. Deus existiu. Sempre existiu. Então, aqui em Salmos 90, verso 2, diz assim, ó: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, tudo foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. Então, antes de tudo nascer, Deus já existia. E isso é incrível. Aí, continuando, né, teve uma vez que um jovem perguntou assim: nossa, então Deus surgiu do nada? Deus não veio do nada. Umas perguntas assim que a gente fica... Então, aí eu respondi até aqui, até anotei. Deus não veio do nada. O nada não existia, mas Deus sempre existiu. O universo não foi criado a partir do nada, foi criado a partir de Deus. E aí nós temos referência disso, Salmo 89, verso 11, que diz: os céus são teus, e a tua também é a terra, fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Por isso que na Bíblia fala do eu sou. Então, antes de tudo, Deus falando, eu sou. É incrível. Deus é bom demais. Glória a Deus. Está respondido, José. É isso aí. Vamos então para a segunda pergunta. Será verdade que Deus criou o mundo e depois o abandonou? Nossa, cada pergunta também que tem, né? Meu Deus. Mas existe, mas é uma pergunta que boa, surgiu. E é boa. E é uma pergunta intrigante. Muito boa, muito boa. Né? A resposta, Josué, que eu pensei é a seguinte: a grande maioria das pessoas acredita na existência de Deus. A maioria das pessoas acredita que Deus existe. Mas muitos são aqueles que acreditam que Deus não pode fazer nada por eles. Então, a pessoa acredita que Deus existe. Grande. Acredita assim, Deus existe, mas Deus não pode fazer nada, nunca fez nada por mim. Aí, essas pessoas pensam que Deus criou o mundo como se fosse um relógio. Que Deus foi lá, criou o mundo, e depois de fazer o mundo funcionar, de dar o start, Deus foi embora e deixou esse mundo aqui, a Deus dará. Então, se vira. Para eles, a gente está aqui, Deus criou, eles acreditam que Deus criou o mundo, só que Deus foi embora, tá em algum lugar aí, curtindo, tá fazendo na praia. Deus está em quarentena. Tá em quarentena. Né? Tá lá. E nós estamos aqui, Deus não interfere em nada. E Deus se afastou, decidiu, enfim. Para a gente tratar essa questão, para a gente entender essa questão, é importante que a gente entender a motivação que há por trás desse pensamento. A verdade é que quando nós somos abalados por injustiça, por os problemas que acontecem na vida, José, nós somos tentados a fazer essa pergunta, né? Olha, eu estou passando por tanta necessidade, por tanto problema, será que Deus me abandonou? Será que Deus não está aqui? Né? Então, as pessoas, quando passam por esse tipo de problema, necessidade, têm essa tendência a dizer que Deus abandonou. No entanto, nem sempre nos lembramos do que está escrito em Atos 17, 25, que Deus nos dá a vida, o fôlego e as demais coisas. Aí tem uma fala que é até um pouco forte, assim, mas fala do coração. Presta atenção, diz assim: um coração ingrato se acostuma com as bênçãos de Deus e não reconhece que foi Deus que criou, que agiu na vida dele e proveu bênção. Ou seja, a pessoa, ela tem um coração que, quando ela recebe a bênção, ela não acredita que foi Deus que deu para ela. Então, Deus está longe e a bênção que ela recebeu foi fruto do acaso. Né? Então, José, a pessoa está aqui, ela acredita que Deus está longe e as coisas boas que acontecem na vida dela, ela acredita que foi meramente aconteceu na vida dela. E para fechar essa segunda pergunta, eu chego numa conclusão que é a seguinte, diz assim: portanto, se Deus não pudesse agir na nossa vida, não poderíamos afirmar que Ele é o Todo-Poderoso. Uau. Então, se eu não acreditar que Ele pode agir na minha vida, eu não posso acreditar que Ele é o Todo-Poderoso. Então, Josué, Deus criou esse mundo, Deus criou eu, você, todos nós, e Ele está aqui
está agindo na nossa vida. Com certeza. Amém? Amém. Então, essa é a resposta que a gente pode dar. Por isso que nós temos que sempre pensar que Deus está no controle. Independente da situação. Igual você falou, às vezes a cabeça das pessoas estão tão assim, ela fica pensando em tantas coisas de errado, de ruim, que Deus não está, que às vezes Deus está operando e ela não está vendo. Então nós temos que pensar, se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não der... Ele continua sendo Deus. É verdade. Se ele me tirar, ele continua sendo Deus. Então, não é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, que Deus está no controle. É uma questão espiritual também, né, Com Josué? certeza. Que às vezes a gente fala muito sobre os olhos espirituais, Sim. né? A pessoa, às vezes, espiritualmente, ela não está bem, e ela não consegue enxergar o agir de Deus na vida dela. E outra coisa, a gente vive segundo os padrões da palavra de Deus. Então, nós estamos iniciando um estudo baseado na Bíblia, né? Que é o nosso manual de fé, regra e prática. Então, tudo que nós fazemos é baseado na Bíblia e na palavra de Deus. Nós cremos na Bíblia. E segundo a Bíblia, Deus, ele não somente criou esse mundo, e ele não abandonou esse mundo. Ele está agindo, e mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo. Sim, com né? certeza. Tanto é que tantas coisas têm acontecido e Deus tem abençoado e provido bênçãos na nossa vida, e nós acreditamos que tudo que acontece na nossa vida é provisão divina de Deus, né? Por isso, eu até coloquei uma imagem em um store, não lembro que dia que foi, que é o seguinte: quem eu quero ser durante o Covid-19? Eu vou reclamar? Eu vou murmurar? Ou eu vou encontrar um propósito? Então, é a mesma coisa da luta, na dificuldade. Quem eu quero ser diante de Golias? Davi? Quem que Davi foi diante de Golias? Ele se tornou rei, ele pegou aquilo e falou, eu vou vencer, eu vou ganhar. Então, quem nós queremos ser nessa quarentena? Eu tenho certeza que você é um Roger muito melhor. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, se você buscou, se você encontrou o seu propósito, você vai ser uma pessoa muito melhor do que você era antes. Amém. Respondido, então? Top, Roger. Você é Então o cara. vamos para... Terceira pergunta. Por que alguém negaria a existência de Deus? Então vamos lá para a terceira pergunta que foi feita aí pelo pessoal aí que tá gravando em casa, porque tem que ficar em casa, né, Roger? Se tem uma lei aí, vamos fazer certinho, que nós estamos aqui nos desgastando, estamos aqui promovendo todo o conteúdo. Então vamos lá. Por que alguém negaria a existência de Deus? É difícil imaginar isso aí, né? É, complicado. Mas tem gente que nega. Com certeza. E quando eu olhei essa pergunta, o que veio na minha cabeça? Ateu. É a primeira coisa que vem é um ateu. Porque assim, exatamente. E eu costumo falar, Roger, eu até faço uma pergunta. Se Deus, ele não existe, então quer dizer que a Bíblia não é verdadeira, correto? Sim, se uma pessoa corretíssimo. ela afirma, Deus não existe, então quer dizer que a Bíblia, nós podemos pegar a Bíblia e descartar. Então, se a Bíblia ela não é verdadeira, que é a palavra de Deus, então eu não preciso cumprir o que está escrito nela, correto? Então lá, todos os mandamentos, todas as leis de amar o seu próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se Deus não existe, a Bíblia não existe. Se a Bíblia não existe, não preciso cumprir o que está escrito nela. Então, aqui, a Bíblia, ela também trata uma questão ética. E o que é uma questão ética? Ela está associada a fundamentos de valores morais. Então, a Bíblia, ela também serve para a nossa sociedade. Em você olhar para a pessoa e não querer o mal dela. Em você falar assim, ó, você pode estar fazendo o que for, mas eu continuo te amando, eu não quero o seu mal. Então, se a gente ama o nosso próximo, a gente não vai roubar, a gente não vai matar, a gente não vai adulterar, a gente não vai fazer maldade. Então, automaticamente, se a gente tira a Bíblia do contexto, a gente quebra a sociedade. Por isso que hoje tem muitas famílias quebradas, muitos relacionamentos quebrados. Por quê? Porque às vezes não porque a pessoa é ateu, mas ela está tendo atitude de ateu e não entender o que está escrito e seguir o que a Bíblia diz. Então, fica mais cômodo. Então, essa pergunta de negar a existência de Deus é uma pessoa que não acredita em Deus. E geralmente, a gente estava até conversando isso antes de começar a gravação, que o ateu é um cristão frustrado. É um cristão decepcionado. Tem um filme muito bom, nós vamos indicar para vocês,
Deus Não Está Morto. Esse filme excelente. é muito bom. Recomendo. Pode assistir, vai lá, não sei se tem aí no Netflix, eu acho que tem, até tava disponível o 1 e o 2. Acho que tem sim. Tem, né? É muito bom, nós não estamos ganhando nada no Netflix pra fazer propaganda, não é tá? propaganda. Quem sabe, Quem né? sabe, né? Agora, depois a produção põe as tags aí, Netflix, os caras patrocinam nós. Então, é muito bom. Nós estamos aqui indicando para vocês. Lá tem um rapaz, ele estuda muito sobre isso, sobre a existência de Deus. Então, o ateu, ele é um cristão decepcionado, frustrado. E eu penso assim, Roger, nada mais precisa ser feito. Porque em João 3,16, nós aprendemos que Deus ele amou o mundo, que ele deu o seu filho. Então, Jesus, ele se entregou. Não precisa ser feito mais nada. Se Deus não fizesse mais nada, se Deus... ele já fez tudo. Por quê? Porque ele já entregou o seu filho. Jesus já se entregou, então não precisa ser feito mais nada. Tem uma frase também, José, sobre ateu, que eu li recentemente, que fala que todo ateu, toda a pessoa que tem essa convicção, todo ateu nasce de um coração frustrado com Deus. Então, e o ateísmo não nasce de um estudo baseado, de um estudo que ele... estudou, se aprofundou no assunto e ele chegou à conclusão de que Deus não existe. Verdade, não, ele simplesmente, por uma frustração ou por simplesmente ele não gostar dos ensinamentos bíblicos, fica mais fácil você negar e não aceitar, mas a Bíblia nos afirma e nos garante que um certo dia todos nós teremos que prestar contas para Deus. Com então, certeza. Fica mais fácil você negar tudo isso e viver como se nada tivesse acontecido. Conta aquela historinha que você sempre conta do ateu, da posição. Muito boa essa história. Eu sempre digo, José, às vezes fala, às vezes com jovens, sala de aula, sempre digo assim que a minha posição é melhor. Então, eu falo, você é ateu? Sou. Eu sou um cristão e a minha posição é melhor. Qual vai ser a pergunta? Por quê? Por que a sua posição é melhor? Porque nós acreditamos que Jesus ele vai voltar, que ele vai nos buscar, que nós vamos morar no céu e que nós temos uma vida de glória e de bênção. E para aquele que não estiver em Cristo, terá um destino ruim. O quê? A Bíblia diz que a gente já fala essa palavra, é até ruim de falar, né? Do inferno. Condenação. Né? O sofrimento. Temos que pregar o verdadeiro evangelho, é o que está na Bíblia. A Bíblia diz, né? Aqueles que receberam o Senhor Jesus têm um direito de serem chamados filhos de Deus. E o Senhor Jesus nos prometeu que vai nos buscar, nós vamos morar no céu. E aqueles que negarem o Senhor Jesus não terão essas bênçãos. Né? O inferno é preparado para o diabo e os seus anjos, não para o ser humano. E o ateu acredita que nós vamos morrer, não vai acontecer nada. E aí, 50% de chance para mim e 50% de chance para você. Se você tiver certo, eu não perco nada, porque eu vivi minha vida aqui obedecendo a Deus, mas se eu tiver certo, você perde tudo. E nós estamos certos. Amém. E você perde tudo. Então, muito boa. Josué, a nossa posição é melhor. É melhor. Com certeza. Eu amo muito essa história. O Roger conta isso há muito tempo, faz tempo. E é uma história muito boa, porque você jovem que está nos assistindo, eu tenho quase certeza que você já foi oprimido, conflitado na escola, né? Por um professor, talvez de filosofia, de história na faculdade, sobre isso. Então, você pode usar também o aprendizado. A minha posição é melhor. É muito bom. Muito bom, Roger. E para a gente fechar aqui, eu gosto muito desse salmo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele, é um salmo que meu pai, toda vez que eu ia dormir, ele chegava do meu lado, lia esse salmo, fez eu decorar o Salmo 23 inteiro. Eu amo esse salmo. E o verso 1 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E com um aprendizado mais aprofundado, eu fui buscar um pouquinho no hebraico, não sei muito, busquei ajuda com ele, com o pastor Roberto. O professor está lá, particular. Liguei e falei: pai, preciso de ajuda. E ali ele me explicou que o salmo, no sentido real, na tradução real, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, de nada sentirei falta. Então, o que eu aprendo? Que quando nós colocamos o Senhor como o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada. E a maioria dos problemas do ateísmo, das pessoas virarem ateus, é por conta disso. Porque às vezes passa uma dificuldade financeira, passa uma dificuldade em casa. Nossa, por que o fulano que está roubando, que está matando, que está prostituindo, que está fazendo mal, está ganhando um salário digno e eu que estou aqui lutando pela minha família, fazendo o melhor e não estou conseguindo? Queridos, jovens, adolescentes. Não revolte o seu coração. Não revolte.
Coloque o Senhor como seu pastor. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele é inteligente. Quando você entende que você tem um pai celestial, que é grandão, que está do seu lado, você não sente medo. Você pode até não vencer todas, mas você tem um paizão que está com você. E isso te dá força, te tira a ansiedade, te tira o medo, como a gente louva aqui, né? Então me tira o medo. E é muito bom. Coloque o Senhor como seu pastor e entenda, você não precisa ter medo de nada. Amém. Deus é bom demais. Está mais que respondido. Então vamos para a quarta pergunta. A última, hein, Roger? Vamos lá, então. Bora. Não é verdade que Deus e a natureza são as mesmas coisas? Primeiro eu quero agradecer a todo mundo, a todos que estão fazendo as perguntas, né? Então na próxima lição vai ser o mesmo esquema. E a pergunta é, né? Não é verdade que Deus e a natureza são a mesma coisa? Você já ouviu essa pergunta já, Josué? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não me recordo. Eu estudei essa revista em meados de 2010, 2009, mas fora assim do contexto da revista, não. Você considera uma pergunta intrigante? Com certeza. Então, deixa eu ler aqui um trechinho e aí nós vamos conversando a respeito disso. A beleza e a harmonia da natureza nos mostram um pouco da glória do nosso grande Deus. Então, as belezas naturais, tudo que aqui tem, mostra a glória de Deus. Então, quando você vê qualquer maravilha, essas coisas que tem na terra, mostra a grandeza da glória do nosso Deus. Mas essa não pode ser confundida com o próprio Deus, o Criador. Como é possível que haja um universo tão belo e harmônico sem que alguém superior o tenha criado? Então foi o que você falou. Esse universo inteiro parece que já sempre existiu, mas nós vimos aqui na primeira pergunta que você respondeu que Deus criou o universo e todas as coisas. Amém. E como nós podemos confundir Deus e a natureza? Como se a natureza fosse Deus. Você acredita que alguém pode acreditar que a natureza é Deus também? Com certeza. E até tem aqueles idólatras, né? Que idolatram o sol, a lua, amuletos, árvore. Então, assim, eu tô falando assim do tem que... outra parte do planeta. A região então, às vezes, da China, asiático ali. Isso, tem então bastante... assim, tem sim, Roger, tem sim. Por quê? É algo realmente extraordinário. E eu, assim, a parte da idolatria, nem podemos, não é nem essa questão, mas as pessoas sim podem confundir. Porque, na verdade, é algo realmente extraordinário. Mas, como você acabou de falar, nós não podemos confundir a natureza, por mais que ela seja bela, divina, extraordinária, com Deus. Deus, ele criou, nós respondemos isso. Sim. E eu gosto muito, Roger, de sentar na natureza. É muito bom você sentar num gramado, olhar para uma árvore. Isso não é errado, você sentar, olhar para uma árvore, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, se inspirar através da criação de Deus. Sim, porque foi ele que criou. Quer um exemplo? Vamos lá, nós temos aqui a produção que tem trabalhado muito bem na liderança aí do Alexandre. Quando o Alexandre ele vai criar uma arte, ele faz lá toda a produção, toda a criação, e aquilo tem a cara dele, aquilo tem o estilo dele de criação. Eu costumo falar, eu sei quando é o Alexandre que faz a arte. A arte no sentido das imagens e tudo mais. Por quê? Porque tem a cara dele. Tem o estilo dele. Então, quando a gente olha para a natureza, a gente vê o estilo de Deus, que é algo, extraordinário. Então, nós podemos sim olhar e se inspirar, mas não confundir aquilo como Deus. Entendeu? Nossa, eu vou idolatrar. Não. Nós devemos dar glória apenas a Deus. Claro que ali é algo que ele criou, amém. Mas na Bíblia está escrito que se um anjo vier e falar para nós se prostrarmos, manda ele embora, porque adorarás apenas a Deus. Se pregar um outro evangelho que não seja esse, né? Isso. E as belezas da natureza não nos deve levar a esquecer que Deus é o maior do que toda a sua criação. Sim. Ele é um ser pessoal e infinito, que tudo sabe e tudo pode. Jamais podemos confundir a criação com o Criador, Josué. Como está escrito em Salmo 19, versículo 1, diz assim: Lindo. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Portanto, minha fala final aqui nessa pergunta. Portanto, Deus é o Criador e a natureza é criação, na verdade. Deus é o Criador e a natureza é a criação de Deus. Então,
Deus é o Criador, o Eterno, glória a Ele para todo sempre, né? Para mim, as 4 perguntas estão respondidas. Amém. Então, Josué, primeiro eu quero agradecer a tua presença aqui. Fiquei muito feliz. Espero mais vezes que isso venha acontecer. Muito obrigado. Eu vejo que você cresceu muito no conhecimento da palavra. Parabéns, Josué, que você continue aprendendo aí com seu pai, com a sua família, abençoando todos nós. Pastor Josué, eu tenho uma amizade, respeito, e eu te chamo de Josué, né? É o pastor Josué, mas muito respeito. Josué, que Deus abençoe você, sua esposa Bruna, a sua casa, sua família, tá bom? E semana que vem, Josué, o tema vai ser perguntas intrigantes sobre a Bíblia. Meu Deus, não fica de fora dessa, hein? Vai ser muito top. Bem, então chegamos ao final de mais uma aula e até semana que vem. Que Deus abençoe a todos e Shalom. Shalom Adonai. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Roger, obrigado. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. É nóis. Essa é a nova geração.